Salmo de número 142, verso 1 diz a palavra de Deus: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Até aqui. Conta-se que o pai havia ido ao mercado para fazer compras com seu filho de 5 anos. E ao sair do mercado, o pai então entregou aquela sacola de compras ao seu filho para que ele pudesse carregar. E aquele poderoso filho de 5 anos de idade agarrou a sacola com todas as suas forças e tentou levantar a sacola, mas não conseguia. E ele disse: Pai, eu não consigo. O pai então lhe disse: Use toda a sua força. E o filho então agarrou a sacola com mais força e tentou levantar aquela sacola. E pela segunda vez ele disse: Pai, eu não consigo. E o pai disse: Use toda a sua força. O menino então pegou a sacola mais uma vez e tentou de todas as formas levantar a sacola, mas não conseguia. E já frustrado, desanimado e irritado com o pai, disse: Pai, eu não consigo. E o pai olhou para ele fixamente e disse, bem devagar: use toda a sua força. Então o filho olhou e viu que o pai estava com a mão na outra alça da sacola, e ele entendeu. Toda a sua força não consistia na força que ele tinha, mas o pai estava disponibilizando para ele também a sua força. A Bíblia nos diz, na boca do apóstolo Paulo, no capítulo 6 e versículo 10 da carta que ele escreve aos Efésios: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Salmo 142 é uma oração de súplica, uma oração de lamento que Davi faz a Deus. E essa oração que Davi faz a Deus retrata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Davi estava em En-Gedi, em uma caverna. Estava sendo perseguido por Saul, aquele que tentava tirar a sua vida. E nesse momento, Davi levanta essa súplica a Deus para demonstrar aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava vivendo. Aquele que outrora Deus havia, através do profeta Samuel, ungido para ser o rei de Israel, vivia errante pelos desertos, fugindo e escondendo-se em cavernas, para que não perdesse a sua vida. O que lhe estava preparado e o que lhe estava prometido era o trono. Mas nesse momento, a realidade de Davi é uma caverna. Começamos a aprender com a palavra de Deus que muitos querem se sentar no trono, mas poucos querem passar pela caverna. Muitos querem ser reconhecidos, mas poucos querem enfrentar o abandono, o esquecimento. Muitos querem as glórias, mas poucos querem as pedradas. Muitos querem os aplausos, mas poucos querem a perseguição, a crítica. Entendemos então com a história de Davi que muitas vezes o que nos está preparado e o que nos está prometido é um trono.
Mas o trono muitas vezes não será uma realidade na nossa vida instantaneamente, imediatamente. O trono que nos está preparado, o trono que nos está prometido, é algo futuro. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos dispostos a passar pelos desertos da vida, e ao termos que nos esconder nas cavernas da vida, para blindar e proteger a nossa própria vida, para blindar e proteger a nossa fé, para blindar e proteger a nossa saúde física, emocional e mental, se nós não estivermos prontos, preparados e dispostos a passarmos pelas cavernas, nós nunca nos assentaremos no trono. É o trono que nos está prometido, mas ele nunca será alcançado sem passarmos pelas cavernas. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi foi o maior guerreiro de Israel. O homem que defendeu Israel com a sua própria vida. Um homem que salvou a reputação de Israel. E não apenas a reputação de Israel, mas salvou Israel inúmeras vezes das mãos do inimigo. E agora nessa oração eu vejo a angústia, a frustração nas palavras de Davi. Um homem que fez tanto pela nação de Israel. Um homem que, quando a nação estava sendo oprimida, envergonhada e desprezada pelo gigante Golias, ele toma a frente da situação. Ele enfrenta aquele gigante. Ele mata aquele gigante. E não vence apenas a guerra. Não livra apenas Israel das mãos do inimigo, mas livra Israel da vergonha. Livra Israel do opróbrio. Livra Israel da opressão. Esse homem que matou tantos guerreiros inimigos, que enfrentou tantas batalhas, que venceu tantas guerras para Israel, agora eu vejo nas suas palavras a sua frustração. Eu vejo nas suas palavras a sua tristeza. Esse homem que tanto fez pela nação de Israel, agora está só. Ele se sente só. Ele se sente abandonado. Ele se sente descartado pela nação de Israel. Ele diz que está só. Ele diz: ninguém cuidou da minha alma. E aqui talvez não seja apenas a história de Davi. Aqui talvez seja a sua história também. Quantas vezes alguém precisou de você e você lá estava? Quantas vezes alguém precisou de um abraço e você estava pronto, você estava pronta? Quantas vezes alguém precisou de uma palavra e você tinha essa palavra? Quantas vezes alguém estava fraco e você foi a força daquela pessoa? Quantas vezes alguém estava caído, alguém estava prostrado e você estendeu a mão? Quantas vezes o fardo de alguém estava pesado e você ajudou essa pessoa a carregar? Mas agora você que precisa. Mas agora você que está em dificuldade. Mas agora você que está angustiado. Mas agora você que está sofrendo e você olha para a sua direita e você olha para a sua esquerda e você não vê ninguém. Onde estão aqueles que você ajudou? Onde estão aqueles que você acolheu? Onde estão aqueles que você abraçou? Davi sente na pele o gosto amargo da ingratidão. Davi sente na pele o gosto amargo do abandono, do desprezo. Nós precisamos olhar para a história de Davi, para muitas vezes entendermos a nossa própria história. Nós precisamos olhar para a trajetória de Davi para entendermos muitas vezes por que passamos por algumas coisas que são imprescindíveis na nossa vida, que são necessárias, são árduas, são dolorosas, mas são necessárias na nossa vida. Davi ajudou tanta gente, mas na hora que ele precisou, ninguém estava lá. Eu penso em Jesus, quando no alto da cruz ele olha, onde estão as pessoas que ele ressuscitou? Onde estão os endemoniados que ele libertou?
Onde estão os enfermos que ele curou? Onde estão os paralíticos que ele fez andar? Onde estão essas pessoas? Eu penso em Jesus sentado no seu trono hoje, agora, olhando para a terra, olhando para a sua igreja, olhando para a sua casa, e a mesma indagação vem à mente de Jesus: onde estão aqueles que eu libertei? Onde estão aqueles que eu curei? Onde estão aqueles que eu abracei? Onde estão aqueles que eu acolhi? Onde estão aqueles para quem eu fui o refúgio, a fortaleza? Para quem eu fui o socorro bem presente na hora da angústia? Onde estão eles? Quantos se beneficiaram do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor? Mas onde estão eles? Onde estão essas pessoas? Talvez esteja passando na sua mente a imagem de algumas pessoas que já fizeram parte dessa casa, já fizeram parte dessa família, e hoje não estão mais conosco. Talvez você pense nessas pessoas e diga, ou pense, de fato, Deus cuidou, Deus abraçou, Deus acolheu, Deus recebeu, mas estão longe. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou perguntando se Deus olhar para nós hoje como Ele está olhando, e Ele fizer essa pergunta: onde estão aqueles que eu libertei? Onde estão aqueles que eu acolhi? Onde estão aqueles que eu abracei? Será que Ele encontra essa pessoa ainda aí? Será que você ainda é essa pessoa? Será que você ainda é a pessoa que Deus acolheu, que Deus abraçou, que Deus amou, que Deus cuidou, que Deus alimentou, que Deus socorreu, que Deus levantou? Será que você ainda é essa pessoa? Será que você ainda se reconhece como essa pessoa a quem Deus, na sua maior necessidade, estendeu a sua mão? Davi diz: eu estou só, não há ninguém que cuide da minha alma. E quando Davi diz, não há ninguém que cuide da minha alma, você sabe que o ser humano tem corpo, alma e espírito. E a alma do ser humano é a sede das emoções. A palavra para alma, em hebraico é nefesh, em grego é psique. É a sede das emoções do homem. E quando Davi diz, não há quem cuidasse da minha alma, ele está demonstrando o seu fracasso emocional, a sua angústia emocional, a sua dor emocional. Ali Davi não está dizendo que precisa de guerreiros com espadas, com lanças, para lhe defender. Ele precisava sim de um exército, mas ele está demonstrando qual é a sua maior necessidade. A sua maior necessidade não é essa. A sua maior necessidade é quem lhe apoie, é quem lhe estenda a mão, é quem lhe abrace, é quem lhe ouça, é quem lhe escute. Essa é a maior necessidade de Davi. Porque de fato e de verdade Davi não estava só, literalmente só. Quando você lê o capítulo de número 22 do primeiro livro de Samuel, você encontra ali o texto dizer que Davi, em fuga de Saul, Davi vai para a caverna de Adulão. E estando na caverna de Adulão, a Bíblia Sagrada diz que a sua família vai até ele. Mas não apenas a sua família. A Bíblia Sagrada diz que alguns homens se juntam a Davi. Homens que tinham dificuldades, ou seja, o texto diz, homens que estavam em aperto, homens de espírito angustiado, homens que tinham dívidas. Vão a Davi 400 homens, e todos esses homens que vão a Davi são homens problemáticos, são homens com dificuldades, são homens que têm angústias, são homens que têm questões a resolver também. E Davi, angustiado, agora é acompanhado desses homens. E a pergunta que se faz é: se alguém que está angustiado está sendo acompanhado de outras pessoas angustiadas e outras pessoas problemáticas, a pergunta é: o que se faz com essa gente? O que
se faz com essas pessoas? Para que essas pessoas procuraram Davi? Essas pessoas estão querendo ajudar Davi? Ou essas pessoas estão precisando de ajuda? O que é que um angustiado pode fazer por outro? O que é que um endividado pode fazer por outro? O que é que um fugitivo pode fazer por outro? Então essas pessoas, elas estão ali para ajudar a Davi? Ou elas estão ali porque elas precisam de ajuda também? A Bíblia diz que Davi se faz servo não. A Bíblia diz que Davi se faz chefe dessas pessoas. Davi é o comandante desse exército, 400 homens, cheios de problemas, cheios de dificuldades. E você pode pensar, mas para que eu quero uma pessoa cheia de problemas, cheia de dificuldades? Essa pessoa não vai ter nem espírito, alma para me ouvir. Pelo contrário, ela vai querer despejar todos os seus problemas em cima de mim. E eu aprendo com esse texto que só entende o sofrimento de alguém quem sofre também. Talvez você ache que uma pessoa cheia de dificuldades, cheia de problemas, não tem nada para te oferecer, mas é exatamente essa pessoa que vai te entender. É exatamente essa pessoa que sabe pelo que você está passando, porque ela passa por isso também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na grande maioria das vezes, as pessoas que estão bem, as pessoas que estão estáveis, elas nem lembram de você. Elas não estão nem aí para você. Elas não se preocupam com você. Às vezes, se você pedir oração para uma pessoa que está em dificuldade, essa pessoa, porque pelo fato de estar em dificuldade, ela vai orar a Deus, ela vai buscar a Deus, ela vai lembrar de você, ela vai orar por você. Mas deixa eu dizer um segredo para você. Na grande maioria das vezes que você pede a uma pessoa que está bem oração, dificilmente essa pessoa vai orar por você. Na maioria das vezes ela nem lembra de você. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes uma pessoa que está bem nem orar, ora. Então só entende o sofrimento de alguém quem sofre também. Então se tem alguém sofrendo, saiba que essa pessoa te entende. Saiba que é com essa pessoa que você pode contar. E saiba, vocês dois podem se ajudar. E vocês dois podem encontrar resposta. E podem encontrar vitória na sua angústia e na sua dificuldade também. Quando Davi está na caverna de Adulão, na terra de Moabe, a Bíblia diz que o profeta Gade busca Davi, procura Davi. E quando ele chega em Davi, ele diz: Davi, sai daqui e vai para Judá. Sai do teu comodismo, sai do teu conforto e vai para Judá. Às vezes nós temos que ouvir de Deus algumas palavras desafiadoras, porque às vezes nós estamos muito confortáveis onde nós estamos. Estamos estáticos, estamos parados, porque onde nós estamos, nós temos alimento, nós temos pão, nós temos água, nós temos refúgio, nós temos abrigo. Então está tudo bem, está tudo tranquilo. O profeta chega para ele e diz: você está confortável demais, vai para Judá. Mas Judá você sabe, Judá fica na Judeia. Judeia vem de Judá. E a Judeia é onde fica Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel. Jerusalém, onde está o governo. Jerusalém, onde está o trono. Então como é que o profeta está mandando Davi, que está fugindo de Saul, voltar para a Judeia, voltar para Judá, voltar para onde está sediado o governo? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: volta para as mãos do teu perseguidor, volta para ficar ao alcance do teu perseguidor. Você está confortável demais. A sua vida precisa de alguns conflitos, a sua vida precisa de algumas guerras. Você precisa exercitar a sua fé, você precisa exercitar a sua firmeza,
Você precisa lutar um pouquinho para você demonstrar o guerreiro que você é. Sabe o que Deus está falando com você? É que muitas vezes você está muito acomodado, ou muitas vezes há um desafio diante de você que você está evitando a todo custo. Você não quer se levantar, você não quer agir, você não quer enfrentar, e Deus está dizendo para você: eu só estou esperando você se posicionar, eu só estou esperando você ir para cima para eu agir e te dar vitória. Espera aí, profeta, mas o Senhor vai me mandar exatamente para as mãos do meu perseguidor? Eu só estou esperando você agir para eu me manifestar e te dar vitória. Você está deixando de desfrutar do poder de Deus porque você está amedrontado. Você está deixando de desfrutar do poder de Deus porque você está acomodado, acomodada. Vai para cima, porque Deus quer mostrar a você o seu poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi vai, Davi obedece. Uma das principais marcas de Davi é essa: quando ele recebia uma orientação de Deus, ele cumpria. Cometeu muitas falhas, muitos problemas ele tinha, muitos defeitos ele tinha, mas quando ele recebia uma orientação de Deus, ele costumava cumprir. Aí você entende porque a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus não busca pessoas perfeitas, Deus busca pessoas sinceras. Deus não busca pessoas fortes, Deus busca pessoas tementes. Deus busca pessoas dispostas, Deus busca pessoas disponíveis. Ele vai, e a Bíblia diz que quando ele vai, ele chega ao deserto de En-Gedi. E quando ele está no deserto de En-Gedi, Saul fica sabendo que ele ali está. E a Bíblia diz que Saul junta do exército de Israel 3.000 homens. 3.000 homens escolhidos. Então aqui você tem Davi com 400 homens, e você tem Saul com 3.000 homens. Mas não são qualquer homens. A Bíblia diz que são homens escolhidos, são homens selecionados. Ou seja, Saul escolheu os melhores arqueiros, Saul escolheu aqueles que melhor manuseavam a espada, Saul escolheu aqueles que melhor lançavam a lança, Saul escolheu aqueles que melhor montavam, Saul escolheu os melhores, porque ele pensou: Davi está nas minhas mãos, Davi está sob o meu poder, e dessa vez ele não escapa. E a Bíblia diz que Saul vai pelos montes, pelas penhas, ou seja, pelas pedras, pelos currais, procurando Davi. E Davi, mais uma vez, está refugiado, está escondido em uma caverna. E quando Davi está na caverna, a Bíblia diz que Saul adentra exatamente aquela caverna para atender às suas necessidades fisiológicas, para evacuar. Saul vai até aquela caverna para fazer ou cumprir as suas necessidades fisiológicas. E enquanto Davi está lá dentro, no mais profundo da caverna, diz o texto, Saul está ali dentro também. Agora, aquele que perseguia, aquele que queria matar, aquele que estava pronto para derramar o sangue de Davi, aquele que disse ou que pensou: Davi está nas minhas mãos, é exatamente aquele que agora está nas mãos de Davi. Davi pode fazer com ele o que Davi quiser. Deus entrega o inimigo nas suas mãos. Mas a pergunta é: o que Davi fez? Davi puxou a espada? Davi levou uma lança? Davi usou um arco? Não. Davi não fez nada. Deus vai entregar os inimigos nas suas mãos, mas não é para você fazer nada.
Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque o Senhor disse: a mim me pertence a vingança. Deus vai entregar o inimigo nas suas mãos. Deus vai demonstrar a fragilidade do inimigo a você. Deus vai dar a você o poder para destruir o seu inimigo, o seu perseguidor, aquele que fala de você. Deus vai dar a você poder para destruir essa pessoa. Mas sabe o que é que você vai fazer? Nada. Deus não entrega o inimigo nas suas mãos para você destruí-lo. Deus entrega o inimigo nas suas mãos para demonstrar para você que Ele ainda está sob o controle de tudo. E que aquele que quer te destruir, aquele que quer te difamar, aquele que quer te matar, não terá êxito na sua vida. Não tem poder sobre a sua vida, porque aquele que tem poder sobre a sua vida é Ele. Aquele que cuida de você é Ele. Ele vai entregar o inimigo nas suas mãos. E você, como um bom cristão, não vai fazer absolutamente nada. Pastor, mas então eu vou fazer papel de besta? Eu vou fazer papel de bobo? Então quer dizer que vão fazer e acontecer comigo, eu não vou fazer nada? Então quer dizer que vão falar atrocidades ao meu respeito? Então vão falar mentiras? Então vão me caluniar e eu não vou fazer nada? Aí sempre tem alguém ao seu lado para dizer: olha o ponto fraco de fulana, olha o ponto fraco de ciclana, olha fulano que falou isso e isso de você, olha o que está acontecendo. Aproveita, é a hora. Quando Davi estava lá naquela caverna, sabe o que aconteceu? Os homens de Davi, os guerreiros de Davi, chegaram para Davi e disseram para Davi: assim diz o Senhor, eu entreguei o teu inimigo nas tuas mãos. Olha, Davi, Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Vai lá e mata, porque Deus está entregando ele nas tuas mãos. Deixa eu dizer um negócio para você. Tem muita gente falando em nome de Deus, quando Deus não mandou ninguém falar absolutamente nada. Tem muita gente te aconselhando, e o conselho parece até interessante, parece até coerente. Bom, se fizeram mal para mim, é a lei da semeadura. Fizeram mal para mim, agora vem o revés. O conselho parece coerente. Você diz: é Deus que está usando essa pessoa. Os camaradas disseram: assim diz o Senhor. Era Deus que estava falando na boca deles, segundo eles mesmos. Então tem muita gente dizendo ou falando em nome de Deus, quando Deus não lhes mandou falar nada. Tome muito cuidado com aquilo que você fala e tome muito cuidado com aquilo que você escuta, porque nem tudo que se tem falado vem de Deus. Nem tudo que você escuta vem de Deus e nem tudo que você fala vem de Deus. Aqueles homens acreditavam de fato que Deus queria que eles falassem aquilo. Deixa eu dizer um negócio para você. Às vezes você está falando um monte de bobagem de pessoas. Às vezes você está falando o que você não deve, achando que você está correto, achando que você está correta, achando que Deus quer que você faça isso, quando Deus não te mandou, Deus não te autorizou a falar nada. Há pessoas inconsequentes que falam besteiras, falam coisas que não deveriam falar, falam coisas sem prudência, falam coisas que ferem, falam coisas que machucam as pessoas, e ainda acham que é Deus que está mandando fazer. Deus não manda você matar ninguém, Deus não manda você destruir ninguém, Deus manda você dar a vida pelos seus irmãos. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando você tiver que falar algo de alguém ou para alguém, não seja inconveniente, não seja imprudente, não seja inconsequente. Meça as suas palavras. Há pessoas que parece que falam, mas falam de forma natural. Existem pessoas que acham que estão falando, ou acham que as pessoas vão acreditar que está falando sem intenção, mas não é sem intenção. Tem um objetivo. As palavras têm um endereço.
Então aprenda uma coisa. Quando você for falar algo para alguém, ou for falar algo de alguém, use 3 métricas para isso. A primeira, aquilo que você vai falar é verdade? Se é verdade, então você tem um ponto positivo para falar. A segunda métrica, aquilo que você vai falar, ou aquilo que você está falando, precisa ser falado? Se precisa, é um segundo ponto positivo para você falar. A terceira métrica, aquilo que você está falando, aquilo que você vai falar, edifica a pessoa que vai ouvir? Se edifica, então fale. Se é verdade, se precisa ser falado, e se edifica, fale. Se não é verdade, se não edifica, e se não precisa ser falado, cale a sua boca. Porque se você falar, e às vezes você fala coisa que não é da sua conta, principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de juiz. Dentro da igreja está cheio de gente para dar opinião na vida dos outros. Dentro da igreja está cheio de gente para cobrar os outros. Ei, deixa eu dizer um negócio para tu. Ainda tem um pastor aqui. O pastor, o nome do pastor dessa igreja é Romário Henrique Neto. A autoridade que Deus constituiu para disciplinar e para cuidar da igreja. Faz um favor para você mesmo. Cuida da tua vida. Se você cuidar da tua vida, eu garanto que você vai ser feliz. Tem muita gente vendo um monte de coisa, tem um monte de coisa errada. Às vezes a vida da pessoa está mais torta do que a vida das pessoas a quem ela julga. É por que ela está vendo tanto problema, tanto defeito na vida dos outros? Porque ela não olha para a própria vida. Olhe para a sua vida, cuide da sua vida, edifique a sua vida, molde a sua vida, e eu garanto que você vai ser mais feliz. Eu garanto que você vai ter mais prazer em vir à igreja. Porque enquanto você está olhando o defeito dos outros, ou criando defeito nos outros, nem vontade de vir para a igreja você tem. Ah, porque na igreja só tem gente assim, assim, assim. Ou falou o santo, falou a santa. A pessoa é bem pior do que os outros. Mas se acha no direito, se sente no direito. Faça a sua parte. Cuide da sua vida. Cuide da sua saúde espiritual, mental e emocional. Cuide de você. Cuide de você que você vai ser feliz. Cuide de você porque as coisas vão fluir de forma bem mais agradável na sua vida. E deixe o outro cuidar da vida dele. E naquilo que precisar ser corrigido, não se preocupe. Já tem quem o faça. E se eu não fizer, por não saber, o justo juiz fará. Não se preocupe. Entenda. Deus não entrega ninguém nas suas mãos. Deus não mostra coisa de ninguém a você, para você matar, para você destruir. É para você ajudar, para você estender a mão. É para você salvar, é para você resgatar. Eu acho que essa foi a principal lição que Jesus ensinou no alto da cruz. Porque se fosse para condenar, se fosse para matar, se fosse para destruir, ele teria feito naquela hora. Quando a natureza demonstrava sua revolta com aquilo que estava acontecendo com Jesus. Quando o céu escurece-se, quando o sol para de brilhar, e Jesus, na sua infinita benignidade, benevolência, amor, graça e misericórdia, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando aqueles homens dão esse conselho para Davi, Davi entende o porquê Deus está levando o seu inimigo e colocando ele nas suas mãos. Então entenda, quando Deus entrega o seu inimigo na sua mão, não precisa você matar, nem precisa você ferir o seu inimigo. Deus não está levando ele às suas mãos para isso. Deus está colocando ele nas suas mãos para demonstrar que ele está com você, que ele não te esqueceu, que ele não te abandonou. Você não precisa ferir, você não precisa atacar, você não precisa condenar para mostrar que Deus está com você. Olha como eu sou justo,
fulano errou, fulano pecou, então vamos massacrar. Não é assim que você mostra que Deus está com você. Você mostra que Deus está com você quando você faz exatamente o oposto. Quando você faz exatamente o que Jesus fez. Demonstra graça, amor, misericórdia, perdão. O que é que Davi faz? A Bíblia diz que Saul está lá abaixado, fazendo as suas necessidades. Davi vai sorrateiramente e Davi corta a orla do manto de Saul. Saul nem percebeu. Se Davi quisesse cortar o pescoço, teria. Se Davi quisesse perfurar o coração, teria. Ele só cortou a orla da veste de Saul e saiu mais uma vez. Saul terminou o que estava fazendo e saiu. Tranquilo, nem percebeu o que estava acontecendo. Sabe por que Davi fez isso? Porque quando instigado pelos seus homens, ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não importa o que Saul fez, não importa que Saul desobedeceu, não importa que Saul não se submeteu à ordem de Deus, à orientação de Deus. A palavra de Davi é: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Pastor, então está falando em causa própria, não é para tocar, não é para falar do pastor, não. Não sou eu o ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. O seu irmão é ungido do Senhor. Nós somos ungidos do Senhor. 1 de João capítulo 2, versículo 20. Vós recebestes a unção do Santo. Vocês receberam a unção do Santo. A unção está sobre vocês. Então quando eu falo para não tocar no ungido do Senhor, eu não estou dizendo para você não falar nada contra mim. Não é sobre mim, é sobre nós. Eu estou dizendo para você: tome cuidado em tocar nessa pessoa, em falar dessa pessoa, em ferir essa pessoa, em magoar essa pessoa, porque essa pessoa é o ungido, essa pessoa é a ungida do Senhor. Foi por essa pessoa que Jesus morreu, foi por essa pessoa que Jesus derramou o seu sangue, e Ele derramou para salvar. Por que você quer condenar? Por que você quer matar? Por que você quer destruir? Jesus nos demonstra que nós precisamos dar vida, semear vida, e não morte, e não destruição. A Bíblia Sagrada nos ensina, e Davi nos ensina nessa oração, que por mais que o inimigo venha contra a nossa vida, precisamos aprender a confiar e a esperar em Deus. Davi demonstra a sua tristeza e frustração pelo abandono que ele está vivendo, mas ele eleva o seu clamor a Deus. Ele busca refúgio em Deus. Então não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Podem até tentar, podem até querer destruir você, mas busque o seu refúgio em Deus, porque é dele que vem a tua resposta, é dele que vem a tua esperança, é dele que vem a tua força, é dele que vem a tua vitória. Quando a Bíblia Sagrada diz que Davi corta a orla do manto de Saul e se volta para os seus servos querem matar Saul. Já que Davi não fez, nós vamos fazer. E Davi, além de não causar dano algum a Saul, a Bíblia diz que Davi contém os seus servos, os seus valentes, os seus soldados, para que eles também não toquem em Saul. Com isso, Davi nos ensina uma lição extremamente importante. E Davi nos ensina um princípio que ele não sabia, mas que foi mostrado por Jesus, pelo menos 1000 anos depois. Aquilo que Davi está fazendo é demonstrando mansidão, é demonstrando misericórdia. E quando nós lemos Mateus capítulo 5 e versículo 5,
O texto diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Se Davi tivesse tocado em Saul, Davi não teria sentado no trono. Se Davi tivesse permitido que os seus servos tocassem em Saul, Davi não teria sentado no trono. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Davi, embora estivesse vivendo a perseguição promovida por Saul, ele promove a paz, ele promove a harmonia. Será que você consegue ser manso ao ponto de suportar certas coisas, certas injustiças, sem buscar vingança? Será que você consegue ser pacificador, tendo a oportunidade de promover a guerra? Você preferir a paz? Pois se você consegue, a Bíblia diz que você será chamado filho de Deus. Saul sai, e quando Saul sai, Davi sai em sequência e grita em direção a Saul: ó meu rei. Em alguns momentos no texto, a Bíblia mostra Davi chamando Saul de pai. Saul se vira para Davi, e Davi mostra a orla do manto dele. Diz: olha aqui, Deus te entregou nas minhas mãos. Se eu quisesse te matar, eu teria feito. Por que tu me persegue? Por que tu queres me matar? Eu não quero o teu mal. Eu não quero fazer nada com você. Olha que tapa com luva de pelica que Davi dá na cara de Saul. É isso que você tem que fazer. Se querem destruir, se querem matar, se querem parar, se querem humilhar, olha que tapa com luva de pelica. Por que você quer meu mal? Eu só quero o teu bem. Por que você quer me destruir? Eu só quero que você continue bem. Quando Davi se dirige a Saul, a Bíblia diz que Saul se inclina diante de Davi. Está vendo como é que se vence uma guerra? Não é com espada, não é com lança, não é com ódio, não é com fúria. Não é com ódio que você vai aplacar a ira das pessoas que não gostam de você. É com amor. A Bíblia, não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, nos ensina. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, também nos ensina a pagar o mal com o bem. Jesus nos ensinou: se alguém te ferir a face, dá outra para que fira também. Não é com ódio, não é com raiva, não é com rancor, é com amor. É com amor que você vai vencer, porque o teu amor vai tocar na alma das pessoas. Saul se inclina diante de Davi. Deus faz o inimigo se inclinar diante de você, mas não é pela tua força, não é pela tua veemência, não é pelo teu ódio, mas é pelo poder de Deus. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer o inimigo se inclinar diante de você. Davi pergunta: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem para o Senhor: Davi quer te matar? Em outras palavras, Davi está dizendo: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que te incitam contra mim? E eu faço a pergunta para você: por que você dá ouvidos a pessoas que te incitam contra outras? Tem muitas pessoas assim dentro da igreja, que incitam irmãos contra irmãos, que promovem a discussão, a discórdia, a desunião, esquecendo-se daquilo que nos ensina Provérbios capítulo 6, aquele que semeia discórdia entre os irmãos, a alma de Deus abomina essa pessoa.
Há pessoas que estão sendo abominadas por Deus e acham que estão sendo amadas. Abra os teus olhos, desperta para a realidade. Aprenda a enxergar a tua própria realidade, o teu próprio estado espiritual. Talvez você pense que você está lá, mas na realidade você está lá. Não é você que define o lugar que você está, é a tua conduta que te coloca no lugar que você merece estar. Querer estar no trono todos querem, mas se portar de uma maneira que te leve a esse lugar, poucos querem se portar. Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que te incitam contra mim? Por que você dá ouvidos a tantas pessoas que falam tantas coisas? Da mesma forma que eu disse que para você falar alguma coisa para uma pessoa, você deve levar em consideração se é verdade, se precisa ser falado e se vai edificar. Da mesma forma eu falo para você dar ouvidos a alguma coisa, considere, é verdade? Edifica a minha vida? Eu preciso me preocupar com isso? Se não, não dê ouvidos. Cuide da sua saúde espiritual e emocional. Se blinde com relação a isso, porque isso será saúde para você. Então, Davi diz para Saul: eu não quero o teu mal, eu nunca quis o teu mal, mas o Senhor busca me matar. Então, que o Senhor julgue entre mim e ti. Olha a palavra de Davi. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O que é que ele está dizendo? Que o Senhor faça justiça. Se eu estiver devendo, que o Senhor me puna. Mas se o Senhor estiver devendo, que o Senhor puna você. Eu estou dizendo que com você funciona da mesma forma. Que o Senhor faça justiça entre você e o alvo da sua crítica. Que o Senhor faça justiça e o Senhor dê razão a quem tem. E o Senhor faz. E o Senhor fará. Mas Davi diz: quanto a mim, a minha mão não se levantará contra ti. Se você merecer alguma coisa, que Deus lhe dê aquilo que você merece, mas eu não vou fazer absolutamente nada. Aprenda isso. A sua mão não precisa se movimentar contra ninguém, mas que o Senhor faça justiça. Se você merecer, que o Senhor lhe dê o que você merece. Se a pessoa merecer, que Deus dê à pessoa o que ela merece. Saul escuta tudo aquilo e Saul diz: quem é a pessoa, e vou parafrasear, que em sã consciência deixa o seu inimigo ir embora? Porque Davi está deixando Saul ir embora. Quem é a pessoa que deixa o seu inimigo ir embora? Sabe o que é que está claro aqui? O que está claro é que Saul vê Davi como seu inimigo. Saul se porta como inimigo de Davi, mas Davi não vê Saul como seu inimigo. Davi não se considera inimigo de Saul. Não é sobre o que eles pensam, é sobre quem você é. Não é porque alguém te considera seu inimigo que você precisa ser inimigo dessa pessoa. Davi não era inimigo de Saul. Você não precisa ser inimigo de ninguém. Afinal de contas, é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. E Saul, diante das palavras de Davi, ele diz: agora eu sei que tu serás rei de Israel. Agora eu tenho consciência. Agora eu entendo por que tu serás rei de Israel. E você sabe, Davi foi. Davi chegou lá. E eu encerro dizendo para você: você percebe como é que você chega lá? Você percebe como é que você consegue? Você percebe como é que você vence? É tendo a postura de Davi. É tendo a mesma atitude de Davi. É assim que você cresce. É assim que você chega lá. Não é matando, não é ferindo, não é passando por cima de ninguém, não é maltratando ninguém, não é tomando lugar de ninguém. Não é assim. Mas é demonstrando graça,
misericórdia, amor e benevolência. Assim, você chegará exatamente no lugar que Deus preparou para você. Mas se você usar de ódio, de raiva, de mágoa, de revolta, se você usar de estratégias e artimanhas para pisar, matar, destruir, trapacear pessoas, você nunca vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Amém?